tema da pregação de hoje. E aí, preparados? Esse é o tema. Preparados? Prontos? Ponto de interrogação. Esse é o tema de hoje. E eu queria dar sustentação a esse tema em Amós, capítulo 4, versículo 12. Ainda bem que nós temos, como diz o pastor Samuel, o televisor aqui, né? Que ia ser difícil achar Amós aí na Bíblia, no escuro ainda. Mas nós temos aqui Amós, capítulo 4, e verso 12. Alguns irmãos que estavam viajando estão de volta. Queria dizer que para nós é uma alegria tê-los de volta, né, pastor? Alguns que ficaram algum tempo longe, tem outras famílias que estão chegando. O que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Esse é o versículo que eu gostaria de chamar a tua atenção. E eu gostaria de iniciar a pregação de hoje sobre quem teria sonhos? Os jovens ou os velhos? Os velhos? Então acho que eu realmente estou ficando velho. Os jovens teriam visões, né? Tá. Essa semana eu tive um sonho e para variar, eu sonhei que estava pregando. Olha que sonho, né? Só que era um povo que eu não conhecia. Eu estava pregando para um povo que eu não conhecia. Ainda bem. E eu não me lembro de nada que eu preguei. Sinceramente, estou igual Nabucodonosor perguntando quem pode revelar o sonho que eu tive. Mas eu só me recordo de uma frase. Me recordo quando estava encerrando a pregação e eu perguntei a toda a igreja assim: e aí, vocês estão preparados? Esse foi o sonho. A única coisa que eu me lembro do sonho é que eu perguntei no final da pregação à igreja, depois de ter pregado, todo mundo olhando assustada para mim, eu perguntei: e aí, vocês estão preparados? E eu acordei. E eu pedi revelação a Deus para que me desse a revelação da palavra que Ele queria entregar para a sua igreja. Você está preparada para encontrar com o Senhor, igreja? Essa é a revelação. Aí eu faço uma pergunta: o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje tem preparado a igreja para encontrar com o Senhor? O que você está vendo, o que eu estou vendo nesse evangelho moderno que nós estamos vendo, tem dado essa contribuição? E algo, meu irmão, Deus falou muito comigo. Eu falei assim: Deus, eu preciso me preparar para trazer algumas coisas. É lamentável o tipo de pregação, o tipo de evangelho que está sendo disseminado nos dias de hoje. Meu irmão, é tão preocupante o que nós estamos vendo, preocupante, porque o que está acontecendo, principalmente no nosso país, é algo que está tocando o sino do alarme de que Deus está prestes realmente a se manifestar para a sua noiva, para a sua igreja, mas a forma que isso tem sido tratado nos dias de hoje, infelizmente não parece que a igreja está sendo preparada para o grande encontro com Deus. Hoje há um evangelho que eu diria de uma graça tão barata sendo pregado, que tem tantos evangélicos no Brasil hoje. Todo mundo é evangélico hoje. Se tornou algo tão banal
E eu falava com o pastor Samuel que tudo que nós vemos hoje é tudo menos o Evangelho de Cristo, tudo. Você vê hoje uma banalização em cima do altar, nas igrejas, em todo lugar, pessoas se afastando de Deus pelas escolhas e práticas pecaminosas, e mesmo assim tendo a convicção de que jamais irá para o inferno, acreditando em uma salvação já predestinada a elas. Irmão, um grande mal está acontecendo nos dias de hoje. E eu poderia até dar nomes aqui, algumas. Nós estamos vendo uma remessa de pregadores que eram ícones da palavra, cantores famosos, artistas que se apropriaram desse evangelho, pessoas que disseram no passado ter se convertido a Deus, e alguns pastores que você acompanha nas redes sociais. Se eu falar os nomes aqui, você fala, pô, eu acompanho essa pessoa nas redes sociais, mas tome muito cuidado com quem você acompanha nas redes sociais, porque hoje está sendo disseminado um falso evangelho, um evangelho tão barato, que não tem nada a ver com a preparação da igreja para encontrar com Cristo Jesus. E uma má interpretação bíblica ou uma distorção isolada de textos para ancorar essas ideias tem levado muitas pessoas a se desviarem do propósito original de Deus para suas vidas, que é a sua salvação. Olha só, baseado em uma grande verdade que é o evangelho da graça, escute isso: a salvação sem méritos humanos. Alguns mestres dessa geração têm levado milhares de seguidores de Cristo a se desviarem da verdade. Ora, parece até um paradoxo dizer e afirmar isso. Como isso tem acontecido? Se a pessoa tem afirmado uma grande verdade, que é a salvação através da graça, como pode isso estar preocupando tanto então nos dias de hoje? E eu afirmo, irmãos, que uma pregação de uma graça barata, sem custo, tem sido pregado nos dias de hoje. Há um ensinamento diabólico do inferno, de alguns mestres da nossa geração, que estão pegando algo tão precioso que é a salvação imeritória, e jogando isso como se o homem, pelo fato dele não perder a sua salvação, as pessoas têm isolado alguns textos, e por causa desse isolamento desses textos, muitas pessoas têm se desviado da verdade. Então uma pessoa, esses dias eu vi um pastor cantor famoso aí de um outro estado, reunido na sala da sua casa, junto com os músicos da igreja, tomando cachaça, bêbado, vazou nas redes sociais, ele dizendo que, pô, meu irmão, agora esse julgamento que estão dando aí, nós estamos, agora os tempos são outros, profanando todas as coisas de Deus. Pessoas, artista que antes era prostituta, se converteu, se arrependeu, escreveu um livro, e agora volta à prostituição. E foi feita uma pergunta, e a pessoa não se acha desviada. Ela, não, eu ganhei uma salvação que ninguém pode roubar de mim, eu estou na graça. É isso. E eu estou falando aqui, você sabe, pastores que estão assumindo o púlpito e não pregam mais contra algumas situações que Deus condena. Tem pastores já dizendo que Jesus nunca falou contra o homossexualismo, que Jesus não deu uma opinião sobre isso, e tem levado seguidores a acompanhar essa ideia desse evangelho barato. E aí eu pedi, Deus, fala comigo de alguma forma para que eu possa. Comum ver pessoas famosas, artistas, cantores afirmarem sobre a salvação de suas almas
por terem aprendido que não importa a sua condição atual, suas vidas promíscuas ou totalmente lameada pelo pecado, que a graça que eles receberam é suficiente para conduzi-los ao céu, independente de suas práticas atuais, numa demonstração arrogante sobre a teoria da salvação. Mas vou tentar explicar para os irmãos. E para entendermos melhor sobre isso, é preciso dividir algo. Nós tivemos aqui um estudo na escola bíblica sobre a lei de Deus. No Novo Testamento, nós aprendemos que nós não vivemos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Que a lei se tornou maldita. Nós não vivemos mais sobre essa lei, mas nós precisamos dividir essa lei. E nós aprendemos na escola bíblica, eu queria dividir aqui para vocês que não frequentaram a escola bíblica ou que não sabem, para que vocês entendam. A lei, ela se divide em lei cerimonial, em lei sacrificial e em lei moral. Sendo que a lei cerimonial e a lei sacrificial, elas apontavam para Cristo. Quando Cristo esteve aqui na terra, essa lei cerimonial e essa lei sacrificial perdeu o sentido em Cristo. Por isso que essa lei deixou de conduzir aos homens. Porque Cristo nos trouxe uma nova lei. Hoje a igreja ela não anda mais sobre a lei cerimonial e nem sobre a lei sacrificial do Antigo Testamento. Hoje a igreja anda sobre a lei de Cristo. Que lei é essa que Cristo colocou sobre as nossas vidas? Alguém diz assim, é a lei do amor. Sim, Cristo trouxe a lei do amor. Mas que amor é esse? Mas tem algo que nós precisamos entender, que a lei moral de Deus nunca foi abolida. Escute isso. Deus, ele tem no seu caráter uma lei moral. E o caráter dessa lei moral diz que o Deus que nós servimos, ele é santíssimo, ele é santo. Não existe pecado nesse Deus. Não existe pecado nesse Deus. E Deus, por causa dessa lei cerimonial e sacrificial que deixou de existir para nós, a lei moral de Deus não deixou de existir, porque Deus continua com o seu caráter santo, isso é eterno. Então a nova lei que Cristo veio é a lei do amor, mas essa lei não é uma lei sem regra, é uma lei baseada no caráter ou na lei moral de Deus. A lei moral de Deus jamais vai ser absolvida. Por isso que Deus disse, escreverei as minhas leis na tábua do vosso coração. A lei não está mais na pedra, a lei está agora dentro de cada um humano. Então não existe viver sem lei. Porque a lei se tornou antiquada. A lei cerimonial e sacrificial. Quando lemos Romanos 6, que fala sobre a soberania de Deus e sobre a maldição da lei, refere-se exatamente à lei cerimonial e à lei sacrificial. Essa lei se tornou maldita. Ninguém consegue servir a Deus por esse mérito. Já que o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito na cruz. Se o sacrifício dele foi perfeito, anula-se aquilo que era imperfeito. Mas existe a lei moral de Deus, que faz parte do seu caráter, que é santo. Portanto, a lei moral de Deus não se tornou maldita. A lei moral de Deus, ela rege a graça de Deus sobre a igreja. E a graça de Deus, ela erege através dessa lei moral de Deus. Meu irmão, eu estou dizendo tudo isso porque muitas pessoas desconhecem isso e acham que viver pela graça é viver de modo que quiser. É esse evangelho que está sendo disseminado aí. Você pode continuar fazendo o que você faz. Na hora certa Deus vai
Porque você é salvo. Porque recebeu o evangelho da graça. É esse evangelho que está sendo pregado, pasme, mas é esse evangelho que está sendo pregado. Muita gente está, nesse momento, não está mais se preocupando em beber, em participar de balada, em participar de festas, em orgias, não está se preocupado mais com isso. Porque ele recebeu o evangelho da graça. Que evangelho de graça é esse? Que evangelho de graça é esse? Outras pessoas enfatizam demais a lei em detrimento da graça. Não é o que eu quero fazer aqui, meu irmão. O resultado é uma distorção completa da doutrina da salvação pela graça. Nessa visão, a obediência da lei, até da lei moral, é um instrumento para se obter méritos diante de Deus. Isso implica na famosa ideia da salvação pelas obras, e essa visão é chamada de legalismo. Então, são duas visões, uma do antinomismo, que é essa visão de graça sem lei, e do legalismo, uma visão de apenas lei sobre a graça. E é sobre esse perigo que eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos, sobre o cuidado desses ensinamentos. O que a doutrina bíblica nos ensina? A doutrina bíblica, ela indica algo completamente diferente. O cristão deve estar livre da lei como meio de salvação, mas está debaixo da lei de Cristo, que serve como sua regra de vida, e o redimido, que foi salvo em Cristo, nunca estará sem lei para com Deus. Que lei de Cristo é essa? E eu queria trazer uma outra explicação para a igreja. Coríntios 9:21 diz: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Em Gálatas disse assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então eu posso afirmar com todas as letras: Deus jamais vai apoiar essa ideia de graça sem preço, por um simples motivo: por causa do seu caráter que é santo. Agora, onde entra os homens nessa questão da santidade de Deus? Em que lei é essa? E nós precisamos entender mais uma coisa. Todo ser humano, ele nasce como algo dentro dele. Deus colocou isso. É chamado de decisão volutiva. O que seria isso? Deus colocou em todo o coração de todo ser humano um processo de escolha. Escute isso. O que é uma decisão volutiva? É aquilo que é relativo à volição, o que resulta à vontade de uma pessoa. Por exemplo, o poder de escolha de uma pessoa, algo dado por Deus como poder de escolher. Hoje o homem tem poder de até decidir não acreditar na existência de Deus. Deus deu essa graça ao ser humano. O ser humano tem... Então hoje o homem escolhe se ele quer ser mulher, se ele quer ser um animal. Hoje o homem ele escolhe o que ele quer ser. E não há uma interferência nisso. Isso é uma decisão volutiva. Isso nasce com a pessoa. Esse poder de escolha, que é confundido com teorias bíblicas, que algum fala assim: afinal de contas, você escolhe Deus ou Deus escolhe você? Essa escolha evolutiva jamais vai fazer alguém alcançar alguma coisa de Deus. Por exemplo, a salvação, menos ainda. Não existe essa decisão. Hoje o homem tem o poder de decidir. Essa decisão evolutiva só não consegue dar ao homem o poder de decidir sobre sua própria salvação. Escute isso. Porque esse mérito faz parte da soberania de Deus, baseado em Romanos. Um homem, ele tem poder de decidir sobre o que ele quer ser, o que ele quer, mas essa escolha pessoal, essa escolha evolutiva que nasce nele, jamais tem o poder de dar a ele alguma espécie de, por exemplo, conseguir a sua salvação.
A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Pela fé em quem? Pela fé na obra expiatória de Cristo, de Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas eu quero falar sobre uma outra escolha que o homem tem a partir do conhecimento que ele tem de Deus. E aqui nós vamos chamar de uma escolha evolutiva. Não é mais uma escolha evolutiva que nasce no homem. Eu não quero te confundir, eu quero te esclarecer. O que seria uma escolha evolutiva do homem? É baseado na sua capacidade de aprender. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a Bíblia vai nos ensinar a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que ao momento que você vai conhecendo quem é o Senhor, quando você vai tendo esse conhecimento de quem é Deus na sua vida, através da sua palavra, você vai tendo uma evolução de conhecimento. E essa evolução de conhecimento vai te levar a decisões. Por exemplo, como ir contra a sua própria decisão evolutiva. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, meu irmão, que hoje você decide se você quer ou não quer ser santo. Porque a palavra de Deus, e agora eu venho aqui para um texto que vai mostrar para você que eu estou dizendo tem base bíblica. Olha só. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, uma decisão evolutiva pode ser uma decisão ignorante, sem nenhum conhecimento. Mas Deus convoca todos os homens em todos os tempos ao arrependimento. E isso só pode acontecer através de uma decisão evolutiva, através de uma decisão de conhecimento. Por isso que em Gálatas, o mesmo escritor de Romanos escreve aos Gálatas assim: olha, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as boas coisas aquele que instrui. Não vos enganeis. Aqui eu quero deixar essa palavra para você. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque se o homem semear na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. Mas quem semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui nós estamos falando de salvação. Então não adianta dizer para mim assim: olha, pastor, eu vou continuar me prostituindo, aí Deus vai me livrar. Não, Deus, minha salvação está garantida. Se eu continuar bebendo, fumando, fazendo tudo que eu fazia antes, Deus vai me levar do mesmo jeito, que a minha salvação está garantida. Mentira! A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, a partir do momento que você não conhece, Deus pode até te poupar, mas a partir do momento que é revelada a palavra no seu coração, já é um processo evolutivo. Tem que se arrepender do pecado, meu irmão. Tem que se arrepender de viver uma vida errada, meu irmão. Tem que sair do pecado, tem que sair da prostituição, tem que sair desses prazeres que Deus reprova, porque jamais herdarão o reino dos céus. Jamais herdarão o reino dos céus. Ou você acha que é assim, barato desse jeito? Que você faz o que quer, apronta o que quer, e mesmo assim Deus vai te conduzir à eternidade, aos portais eternos, porque Ele é amor? Vá pensando assim, que você é outro lugar que você vai se encontrar. E a Bíblia fala onde que é o lugar que você vai se encontrar. Eu disse que a palavra hoje não seria muito fácil de pregar. Não seremos julgados pela nossa decisão evolutiva, mas seremos julgados pela nossa decisão evolutiva. Evolutiva. Se você sabe o que é certo e não faz, você está em pecado. Deus leva o conhecimento, irmãos. Para que Deus opere sua salvação em nós, diz a palavra, é necessário conhecermos ao Senhor sobre sua graça, sobre o seu poder, sobre sua fidelidade, mas principalmente sobre a sua santidade, sem a qual, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor.
Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Alguém pergunta assim, mas que obras? Quem plantar na carne vai colher corrupção. Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismo, invejas, bebedices, urgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, se tem alguém ouvindo esses pregadores de fala mansa, que vai para a televisão e começa a apoiar certos tipos de pecados, cantores que deixam de cantar as músicas cristãs para cantar músicas que agora são seculares, segundo a palavra deles, e não tem nada de mais isso. Meu irmão, nós estamos precisando entender o que é estar preparado para encontrar com o Senhor. Precisamos estar preparados. Eu sinceramente falei para o pastor Samuel, eu posso, meu irmão, ser rejeitado até por você aqui da igreja, por você que está me assistindo, você pode até me chamar de antiquado. Você pode até dizer assim, esse pastor aí nunca vai encher a igreja dele com esse tipo de pregação. Eu quero te dizer uma coisa para vocês que me acompanham já quase, alguns aqui já perto de 20 anos. Eu não sei, meu irmão, como vai ser o nosso encontro com o Senhor, mas quando eu encontrar com o Senhor, terei as minhas mãos limpas de qualquer palavra que deixei de pregar por intenção de agradar alguém. Eu disse a Deus, eu tenho dor de barriga, eu perco sono, mas eu vou falar o que o Senhor tem que falar. Porque a igreja do Senhor Jesus não está sendo preparada para encontrar com o Senhor, por causa de um evangelho banalizado, de um evangelho barato, que anula o sacrifício de Cristo, um evangelho barato que anula a santidade de Deus, um evangelho barato que é disseminado na igreja a título de ter a igreja cheia, de fazer o prazer do irmão sair feliz da igreja, e dizer assim, não, você não precisa mudar não, continua do jeito que você está, porque Deus te ama do mesmo jeito. Deus vai te amar, sim, meu irmão, do jeito que você é, da maneira que você é, mas sem santidade, eu vou te dizer, lamento te dizer, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Mas o pastor lá, ele é um teólogo. Esse é o grande problema. Acima desse pastor existe Lúcifer, que é um dos mais inteligentes, morou no céu. Conhecedor de todas as letras, enganador de todos os homens. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, pode ser que você saia bravo comigo daqui, mas daqui você não sai enganado. Daqui você não sai enganado. Se você for para o inferno um dia, você vai ter alguém dizendo assim, alguém avisou você, alguém falou para você, alguém esclareceu para você. O evangelho de Cristo, meu irmão, ele foi pago um alto preço, preço de sangue, preço de rejeição. O próprio Deus, ele teve que virar as costas para o seu filho. Deus, ele não poupou o seu próprio filho para que esse evangelho chegasse até nós. E você acha que é assim, meu irmão, que você vai entrar lá prostituindo, fazendo o que você quer, os seus prazeres carnais, e vai chegar lá como se nada estivesse acontecendo, só porque Deus te ama? Não vai mesmo, não vai mesmo. Não se engane, diz a palavra, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Ele vai colher. E se ele semear na carne, vai colher corrupção. Eu convido você a semear no Espírito nessa noite. Amém? Esse espírito arrogante que se instalou hoje na igreja, pessoas que não ouvem mais. Não ouvem mais. Toda a palavra de Deus é baseada no arrependimento do homem. Toda a palavra de Deus. Mas o homem, ele acha que não é assim. Ele acha que não é assim. Na verdade, ele acha que ele é um Deus. Ele acha que ele é um Deus. Tem umas pessoas que eu acompanho, faço questão de acompanhar para ver essas pessoas
que tem milhares de seguidores. Eles se acham deuses. Numa palavra arrogante, eles rebaixam o irmão que luta contra o pecado. É triste, irmãos. É triste ver uma igreja nadando de braçada para o inferno. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor. Eu queria dar uma notícia para vocês. A nossa salvação, diz a palavra, está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. O tempo tem passado, meu irmão. E se nós não encontrarmos com o Senhor nos ares, daqui a pouco nós encontraremos com o Senhor de alguma forma. E como nós nos encontraremos com Ele? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com Deus. Amém? Para fechar essa parte, não se deixe enganar por estudos fraudulentos da palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém diz estar em Cristo e ainda continua na prática do pecado, esse tal é mentiroso e não pratica a verdade, diz a palavra. Meu irmão, o Evangelho é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de caráter. O Evangelho é regeneração. O Evangelho é mudança de comportamento. O Evangelho é mudança, um novo homem, uma nova mulher. O Evangelho é aquele que vai nos fazer ser uma pessoa diferente daqueles que estão vivendo no mundo sem Deus. Existe uma diferença, diz a palavra, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Se ficar todo mundo no mesmo balaio, não há diferença alguma. Alguém tem que olhar para mim e olhar para você e ver uma diferença. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho que faz de você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que foge do pecado, que não aceita as coisas erradas, que não concorda com promiscuidade, que não concorda com o pecado, que mesmo que o mundo todo esteja aceitando isso, você não vai aceitar, por causa da lei moral de Deus que está dentro do seu coração, e isso jamais ninguém poderá tirar. Jamais poderá tirar. E pode ser o mestre que for, que te diga o contrário, diga, você é mentiroso, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Você quer ir para o céu, meu irmão? Então prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Quando Josué foi tomar Jericó, ele chamou os principais dos anciões e disse assim: preparem-se, santifica a vossa vida. Vamos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Você quer ser abençoado, meu irmão? Você quer encontrar com o Senhor teu Deus? Você quer ter um encontro com o Senhor teu Deus? Santifica hoje. Não é lá na glória que você vai santificar, não. Santifica hoje. Santifica agora, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Não deixe para mudar amanhã. Não deixe para mudar depois. Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha vida. Deus sabe quem eu sou. Meu irmão, se você está andando em trevas e você diz que está na luz, me perdoe, você é mentiroso. A tua palavra não é verdadeira. Deus te chama hoje para você viver na luz. Diz a palavra, assim como é santo aquele que te chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quantos estão aqui no nome de Jesus? E a partir do momento que você conhece isso, você não pode dizer assim, eu não sabia. Não sabia, cara pálida. Ou você está ouvindo quem fala para você que não tem nada a ver. Tem gente que prefere acreditar no mestre dos homens do que na palavra de Deus. Isso é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. Ufa, posso ouvir um amém? Então dê um sorrisinho para o seu irmão, fala assim, que bom que você veio aqui hoje. Você pode morrer amanhã, mas não vai morrer enganado.
segunda abordagem de estar preparados vai na direção da hipocrisia vivida nos dias de hoje. Vamos lá. O que significa isso? Vou ser bem claro. Significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego e significa a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em sua peça. Hoje nós vivemos isso. Hipocrisia é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparências. Hoje nós vivemos isso. Hoje, me perdoe, irmãos, mas falávamos isso na escola bíblica hoje. Falei assim: vocês estão roubando a minha pauta aqui hoje, por favor. Quem estava na escola sabe o que foi dito isso. Até um irmão chegou a comentar, fala assim: o pastor Eliseu, ele é o mesmo pregando, é o mesmo falando aqui embaixo. Tem uns que mudam a voz. Meus amados e amados ouvintes, irmãos, aqui quem fala é o pastor. Meu Deus, mas quando eu saio aqui, minha voz: oi, irmãos, tudo bem? Cara, isso é hipocrisia. Parece o Lula. Não é. Hipocrisia são pessoas que sobem aqui e falam de coisas que ele não vive aí embaixo, que ele procura querer mostrar uma santidade que ele não tem, que não são verdadeiros com a sua própria vida. Que se as pessoas conhecessem o seu íntimo, vão ver que são verdadeiros hipócritas mascarados, que não sabem viver aquilo que falam aqui em cima. Meu irmão, há uma responsabilidade minha aqui para estar pregando para você. A minha vida, ela é aberta, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem que ter ser como espelho, uma carta lida por todos os homens. Será que você pode ser lido por todos os homens? Será que eu posso ser lido por todos os homens? E o que nós vemos hoje são homens mascarados que se travestem de um personagem para ser aquilo que não são, mas enganam a mim e a você, mas não enganam a Deus que tudo vê. Jesus, ele era bem enfático, não precisava a pessoa falar, só de pensar ele falava, ele já sabia que estava falando dele, e Jesus revelava o que estava no coração. Meu irmão, não adianta eu vir aqui querer fazer um teatro para você. Deus não quer que você seja alguém que você não é. Deus quer que você seja verdadeiro. Hein, pastor Samuel? Eu não quero atacar ninguém não, eu não conheço o coração de ninguém, eu não sou juiz. Eu só estou sendo profeta aqui, meu irmão. Quero só que você respeite a palavra de Deus na minha vida. Eu não estou querendo julgar e nem falar que você é hipócrita, que você está fazendo por hipocrisia. Eu não conheço teu coração. Se eu falar isso, estou sendo julgador, e aí eu estou caindo em pecado. Mas o meu louvor é verdadeiro. Quando eu toco é verdadeiro. Quando eu prego é verdadeiro. Sabe? Esse dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que falou assim que todos os palhaços, a maioria dos palhaços são tristes. Por quê? Porque pastores se suicidam. Já parou para pensar? Por que um pastor que está frente de uma igreja, está bem sucedido, por que ele se suicida? Porque é um verdadeiro hipócrita, nunca foi verdadeiro. Para a pessoa tirar a própria vida, porque sempre viveu aquilo que não era. Eu confesso para vocês, já cheguei a pregar aqui com meu coração sangrando. Mas nunca quis passar uma coisa que eu não sou para vocês. Eu erro, você erra, nós erramos. Se o servo de Deus cair 7 vezes, o Senhor levanta todas elas. Não existe super crente. Não existe perfeição em nós. Nós somos aperfeiçoados por Ele. Oh, querido, nós estamos sendo preparados para subir. Nós precisamos entender isso, que o Senhor está trazendo uma palavra hoje, não para nos matar, mas para nos curar.
Chega de fingimento. Quantas pessoas se reúnem na igreja e levantam suas mãos e adoram a Deus como se tivesse a mil maravilhas, mas quando sai, está com os mesmos pecados, com os mesmos erros, vai cometer os mesmos adultérios, vai cometer os mesmos. Não há conversão, não há arrependimento, não há nada dessas coisas. Você teria que sair daqui hoje, meu irmão, ouvindo essa palavra, dizendo assim: olha, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, porque você está dentro de uma evolução na sua vida, você está aprendendo, e cada vez que você vai aprendendo, meu irmão, você tem a decisão de tomar, de querer fazer ou não. Jesus foi para a cruz por uma decisão voluntária dele, ele não foi porque foi obrigado, ele decidiu ir para a cruz. Era coisa boa? Jamais era coisa boa, mas ele decidiu, porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. E você, meu amado, você quer viver nessa terra fazendo as suas vontades, os seus gostos, e achar que tudo está certo, que Deus ama você de qualquer maneira? Deus te ama de qualquer maneira, mas Deus não ama o pecado. E a Bíblia diz que os teus pecados fazem separação de você e o vosso Deus. E o diabo vem com essas mentiras, com essas conversas de relativismo, de falar que não é bem assim, de querer mudar sua cabeça, de dizer que esse evangelho, fala para os jovens: o evangelho de hoje não é isso, isso é coisa de velho, é coisa do tempo do pastor Eliseu, do pastor Samuel, tempo do Cebolinha, que tinha cabelo, mas nunca cresceu. Gente, deixa eu te falar algo. O Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e é o Deus da eternidade. Ele não mudou e não vai mudar. A igreja de hoje precisa tirar sua máscara da aparência. A Bíblia vai dizer que nós, com o nosso rosto descoberto, refletimos a imagem do Senhor de glória em glória. Muitos hoje empregam, cantam, tocam sobre o manto da hipocrisia. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Isso implica dizer pessoas de verdade, sem falsidade, pessoas que reconheçam e que reconhecem que precisam de um Deus e da ajuda desse Deus. Pessoas que reconheçam que são pecadores e necessitam da graça do Pai. Pessoas que queiram sair do pecado oculto, ou da prática do pecado, e que sabem que isso seria impossível apenas pelo esforço humano, que essa decisão evolutiva precisa da ajuda do Espírito Santo. Então você tem a ajuda de alguém que pode dizer assim: filho, eu sei que você não pode, mas eu quero te ajudar, e ele vai te dar força para você vencer o pecado que quer te dominar. Eu não sei se você está vivendo um momento que você tem algum pecado que você carrega no seu coração, e você acha que isso já se tornou parte de você. Meu irmão, é igual unha, né? Unha, ela cresce, mas ela pode ser apodada, ela pode ser aparada. E eu queria dizer para você que o pecado às vezes cresce na sua vida e parece que faz parte de você, mas não faz. Isso aí está atrapalhando a sua vida de crescer, está atrapalhando você de ser um melhor homem, uma melhor mulher. Isso está atrapalhando o seu crescimento como pessoa. E você vem vivendo uma vida na prática, e quantos que não estão vencidos por isso? Tem pessoas que enjoaram de vir aqui à frente pedir perdão, preferiram sair da igreja. Por quê? Porque nunca decidiram. Porque quando você decide, meu irmão, quando você decide, é algo assim, olha, é algo, uma virada totalmente na sua vida. Eu não quero mais isso para a minha vida, não quero viver mais isso. E a partir desse momento eu tomo uma decisão. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento. Amém, queridos? Conta a história de um homem que ele foi sequestrado, ele e a filha adolescente. E o ladrão, o sequestrador, deu uma opção para aquele homem: você tem escolhas a fazer aqui, ou a sua vida, ou a sua filha será estuprada. Esse
Sumiu a palavra. Será violentada. Imagine você, pai. Uma arma na sua cabeça e fala assim: você escolhe viver ou você quer ver sua filha ser violentada? Você pode viver, mas sua filha será violentada. Aquele homem, no seu coração, ele queria viver, mas ele decidiu morrer por causa de não ver a sua filha violentada. Isso é uma decisão evolutiva. Você pode ter a decisão humana que você quiser, que você tem direito de ter. No coração você não... O pecado é assim, no coração você quer fazer, mas você decide não fazer, porque você sabe que isso desagrada a Deus. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo, meu irmão? Aquele homem decidiu morrer ao ver a sua filha violentada. Jesus, ele tinha opção de descer daquela cruz. Ele podia decidir, mas ele decidiu morrer. Decidiu morrer para fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz assim, escute isso, cara pálida que vive na igreja, que prega outro evangelho, que deixe de pregar. Deixe de pregar esse evangelho barato. A Bíblia vai dizer assim: aquele que ganhar a sua vida e achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao reino, achá-la. Você quer ir para o céu mesmo? Você quer ir para o céu mesmo? Pare de ficar valorizando a sua vida aqui na terra. Comece a valorizar a sua vida no céu. Comece a valorizar a sua vida no céu. A sua vida no céu tem muito mais valor do que a sua vida na terra. Se você troca todas as coisas dessa terra pelas coisas de Deus, você está errado. Primeiro o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida que tem valor não é essa vida de 100 anos. Porque o que passa disso, muito pouco. Mas não é essa vida de 100 anos. A nossa vida que tem que ser valorizada é a nossa vida celestial. A nossa cidade está no céu. Se você pensa contrário, você é um miserável, diz a palavra. Tem pastores, tem pessoas ensinando você a viver uma vida boa aqui na terra. Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai te dar o melhor carro, Deus vai te dar a melhor casa, Deus vai te dar a melhor família, Deus vai te dar tudo de bom. E hoje os púlpitos se tornaram, sabe o quê? Se tornaram palanques de autoajuda, que querem ajudar as pessoas a viver uma vida melhor. A igreja, o evangelho não precisa disso, isso não é evangelho. Isso está cheio por aí em escolas motivacionais, em palanques motivacionais. Nós não precisamos de coach aqui em cima. Nós não precisamos de homens que venham fazer você se sentir bem e sair daqui muito bem, mas amanhã estar muito ruim. Talvez você está aqui hoje através da palavra de um pastor analfabeto como eu, e você está ouvindo uma palavra assim, muito ruim, mas você estará muito bem amanhã. Eu posso ter certeza disso. Você vai estar muito bem amanhã, pode ter certeza disso. Aliviado. Amém? Pessoas que queiram sair da prática. Ai, ai, ai. Você pode olhar para o seu irmão e falar: que bom que você veio aqui hoje de novo. Fala de novo, só para... Talvez você pense o contrário do que eu estou falando, né? Eu quero falar da terceira abordagem dessa palavra de hoje. E eu vou terminar perguntando para vocês: estão preparados? Você vê que Deus revelou toda a pregação, né? Eu só lembrava dos estão preparados, mas Deus está mostrando para mim que essa era a palavra para ser pregada hoje. A Bíblia vai dizer que está na hora de despertarmos do sono. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes. Essa é a palavra. A Bíblia vai dizer: a noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, não em impudicícias, em dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A vigilância requer manter as nossas lâmpadas acesas. Amém? Vocês lembram das 10 virgens? 5 mantiveram suas lâmpadas acesas, e 5 simplesmente negligenciaram as suas lâmpadas acesas. Aqui fala da igreja, não fala do mundo. Fala de pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão negligenciando as suas lamparinas acesas. Você pode perguntar para mim: pastor, eu posso continuar na igreja em pecado? Eu vou te dizer uma palavra: pode. Eu posso continuar na igreja servindo a Deus e cantando e pregando e vivendo hipocrisia? Eu vou dizer para você: pode. Você vai continuar fazendo isso? Ninguém vai te proibir de fazer isso. Você vai dizer para mim: pastor, eu posso continuar na igreja gostando só das pregações motivacionais? Pode. Ninguém vai te impedir de ouvir essas pregações. Aqui é apenas um alerta para nós. Um alerta para nós. O noivo vai chegar. E só vai entrar para as bodas quem estiver com as lâmpadas acesas, com as lamparinas acesas. Infelizmente, esse texto que nós lemos das 10 virgens, a Bíblia vai chamar de 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas entraram para o gozo do Senhor, mas as 5 prudentes, as 5 loucas ficaram de fora. É isso que vai acontecer. Você pode até viver sem lei, viver como se Deus fosse alguém dizendo para você assim: você está predestinado a ir para o céu. Não se engane, diz a palavra. Não se engane, diz a palavra. Todas as 10 virgens estavam predestinadas a ir para o céu. Todas as 10 virgens estavam predestinadas a ir para o encontro com o noivo. Só 5 foram. Porque 5 decidiram manter suas lâmpadas acesas. Quantos estão entendendo a palavra aqui no nome de Jesus? Vigilância faz parte da atenção que você tem que ter. E para fechar, finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:1, de 1 a 3, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendeste de nós, de que maneira devereis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu queria dizer uma coisa para você, irmãos, essa é a palavra. Que os preceitos de Deus para a nossa vida, que as leis de Cristo, da moral de Deus que está no coração de Deus, possa estar no nosso coração. Que possamos estar preparados para encontrar, quando Ele vier buscar a noiva para o encontro com o Senhor nos ares. Amém? Amém, igreja? Talvez você veja aqui hoje querendo ouvir uma palavra para a sua semana. Quem sabe? Foi essa palavra que Deus escolheu para o seu mês. Para você sair daqui hoje mais crente do que você já é. Ou você tomando uma decisão no seu coração: eu quero me separar para Deus.
Irmão, eu quero te dizer uma coisa: Deus vem buscar a sua igreja, e oxalá quando Ele chegar, nos encontrar servindo a Ele assim, desse jeito. Amém? Eu sei que não é fácil falar sobre esse assunto, porque nós temos muitos paradigmas para serem desenrolados. Feche os seus olhos um pouquinho.